pessoal, mais um vídeo para o canal. Sejam bem-vindos, quem não conhece o canal, se inscreva, deixe seu like, dê um joinha, comente, tá? Pra gente conseguir bater um papo, interagir com o pessoal, tá ok? Foi mandada uma pergunta pra mim, a seguinte pergunta. A Umbanda, o que ela fala sobre as tatuagens? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as tatuagens dentro da Umbanda, mas para a gente falar um pouco sobre as tatuagens dentro da Umbanda, nós temos que ir um pouco além. As tatuagens, elas são utilizadas no mundo todo desde muito antes de Cristo pisar aqui. Enfim, né, as tatuagens primeiras eram as tatuagens tribais e muitas vezes voltadas à religiosidade. Então, né, em todo lugar, em todos os povos do mundo, sempre existiu a questão da espiritualidade estar ligada aí com marcas, com tatuagens, com símbolos, com totens. Isso é algo que, independente de qual seja a tua religião, independente de qual seja o seu entendimento, você vai concordar e vai entender isso sem problema algum. Vamos falar um pouco sobre algumas situações. Tudo que nós fazemos dentro da Umbanda, jamais vamos julgar, criticar, né? Porque cada pessoa aqui, ela está para aprendizado. Então, estando com tatuagem ou sem tatuagem, um filho na casa, né, um filho na Umbanda, um médium na Umbanda, ele vai ser bem acolhido. A partir do momento que o médium ele está na Umbanda, que ele entende melhor o que está acontecendo ou não, a Umbanda não vai proibi-lo de fazer uma tatuagem. Mas ele tem que ter alguns discernimentos, né? Claro que existem tatuagens que não fazem, não condizem com aquilo que a Umbanda prega. A gente pode ver aí algumas pessoas que têm tatuagens que estão ligadas a facções. Pessoas que fazem tatuagens ligadas à criminalidade ou outras coisas, né, que vão exatamente contra aquilo que a Umbanda prega. Não só a questão do que a Umbanda prega, mas coisas que vão trazer risco depois à pessoa. Então, como um orientador, eu acredito que, claro que cada casa tem o seu entendimento, tem a sua visão. Se o seu pai de santo disse que pode ou não, ele está certo, tá? Mas, vamos partir desse ponto. Uma tatuagem, ela tem que ser avaliada antes de qualquer coisa. Uma outra coisa, antes de perguntar o que a Umbanda diz, né, sobre isso, pergunte o que os seus guias espirituais pensam sobre isso. Se os seus guias concordam ou não. Porque nem tudo aquilo que é para uma pessoa é para outra. E às vezes você vai ver alguém que está tatuado dentro da Umbanda e sente uma vontade de se tatuar também, mas você percebe que aquela pessoa traz essas tatuagens, essas marcas de antes da Umbanda, né? Antes de entrar na Umbanda, ela já tinha essas tatuagens. E hoje você já está na Umbanda. Então avalie, se você for fazer uma tatuagem, avalie tudo que você for fazer, não é só tatuagem, tá ok? Importantíssimo, a Umbanda jamais vai deixar de acolher alguém por causa de uma tatuagem ou por causa de uma situação ou outra. Mas muitas vezes os próprios guias espirituais nos condicionam e direcionam a algo que nós utilizamos ou temos interesse de utilizar e não é viável pra gente. Então vai fazer com que a gente não tenha alguma tatuagem, ou um piercing, ou outros adereços no corpo que às vezes não condiz com aquilo que a espiritualidade propõe. Uma das coisas interessantes é que, né, nos trabalhos de incorporação, nos trabalhos de desenvolvimento, tudo aquilo que é metal, tudo aquilo que está no corpo, que não é natural do corpo, precisa ser retirado do médium, tanto para a segurança dele, como para a segurança dos outros, como para uma incorporação mais limpa. Não falando da Umbanda, mas de alguns estudos, já deixou claro que muitos símbolos que são tatuados no nosso corpo, de forma consciente ou inconsciente, podem nos prejudicar, assim como furos no corpo ou tatuagens, tá? Então, por exemplo, o piercing colocado nessa parte da orelha, essa bolinha, muitas vezes traz dor de cabeça, entre outros piercings que são colocados, né, no rosto, no corpo de forma geral, que pode estar trazendo aí consequências, porque nós temos chakras no corpo. Esses chakras eles estão ligados a todo o corpo. Então, não são 7 chakras como todos dizem, né?
2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Cada célula do nosso corpo, ela está ali irradiada por 7 chakras. Cada parte do nosso corpo está irradiada por 7 chakras. E uma tatuagem, um piercing, algo que você colocou no teu corpo que não é natural, pode sim interferir tanto na espiritualidade quanto no seu dia a dia, trazendo para você situações espirituais ou situações aí físicas mesmo, né? Como uma dor de cabeça, né? Ou alguma outra situação, tá ok?